Oxumaré, Oxumaré, lê, 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 maré. Oxumaré, lê, lê. Oxumaré, lê, 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 maré. Oxumaré. Salve família! Depois que eu terminei o caminho de Cora, eu vim aqui pra Bahia, voltar onde eu estava antes, né? Onde a Lana estava. A Lana veio pra cá com duas amigas nossas. Elas alugaram a casa aqui na Coroa Vermelha, mais ou menos uns 30, 40 quilômetros de Porto Seguro. E depois que eu terminei o caminho de Cora, vim direto pra cá, porque é aqui que normalmente a gente fica. Normalmente é eu e a Lana juntos, né? A gente tá na estrada aí já há muito tempo. Na verdade não é nem estrada, né? Mas estamos fora de casa, porque nós somos nômades. Então, depois que eu fiz essa pausa lá em Goiás para fazer esse projeto do Caminho de Cora, voltei aqui na Coroa Vermelha para encontrar ela. Só que nesse momento, né, de pandemia, é muito difícil viajar como a gente fazia tradicionalmente, né? Então, o que a gente está fazendo é deslocamentos bem menores. Então, a gente está passando mais tempo nos lugares. Então, por exemplo, foram 8 meses lá na Chapada Diamantina, 2 meses lá em Itacaré, e a gente ainda não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui na Bahia. A ideia é alugar casas, ficar mais tempo ao invés de ficar viajando, se deslocando. Então, uma vez que a gente está numa cidadezinha menor, a gente pode ficar de boa, pega uma prainha, ainda vê o verde, né? Tipo, vai lá e volta para casa para trabalhar. Como eu tô no foco de editar o documentário, mal tô pegando praia. Então, nesse período que a gente vai ficar aqui na Coroa Vermelha, eu não vou mostrar para vocês muitos destinos turísticos, nem nada desse tipo. Dessa região aqui, eu conheço um pouco, né? Durante a minha infância, eu vinha muito aqui em Porto Seguro com a minha família, mas se teve uma parte que eu tive pouquíssimo contato, foi com o mundo do Pataxó. Por mais que a gente via alguns indígenas vendendo artesanato, eu tive pouquíssimo contato, porque quando a gente veio para Porto Seguro, tradicionalmente, vou colocar assim, ou quando a gente era mais novo, cara, era para beber, é encher a cara. E Porto Seguro, sempre que eu lembro do meu passado, eu lembro desse destino de festa, né? E quando a gente vinha, eu particularmente não conseguia ver muito mais do que isso, assim. Tava lá na bebedeira, na festa, e eu me fechava para o que acontecia em volta. E agora que eu venho aqui com uma outra perspectiva, a gente convidou, cara, o Tucumã, que é um indígena Pataxó, para contar um pouco a história dele aqui na aldeia da Coroa Vermelha, que é uma das maiores aldeias urbanizadas da América Latina, né? Então, a partir de aqui, eu vou mandar o vídeo direto lá para a entrevista. É uma maneira legal de continuar aprendendo sobre uma nova cultura, e eu acho que essa é a parte mais interessante de viajar, é conhecer a perspectiva dos locais, a perspectiva de quem vive ali, de quem luta ali, e não só simplesmente passar e tirar foto em destino turístico. Então, vamos para a entrevista. Eu sou o Tucumã Pataxó, sou daqui da aldeia Pataxó de Coroa Vermelha. Nasci aqui, né? Fui criado aqui dentro da aldeia. A principal rede que eu trabalho é o Instagram, né? Que eu faço essa desconstrução sobre a cultura indígena, né? Que a sociedade impõe. E também sou estudante de gastronomia da Universidade Federal da Bahia. Então a gente junta um pouco disso tudo, tanto da gastronomia tradicional como da desconstrução desse estereótipo que a sociedade impõe aos povos indígenas, não um povo só específico, né? Porque na verdade eu acredito que muitos brasileiros acreditam que o indígena é um povo só. E a gente não somos um povo só, a gente somos mais de 300 povos indígenas no Brasil. É pouco comparado a antes, mas estamos aí sobrevivendo e resistindo mais de 500 anos. Como você entende essa publicidade da Costa do Descobrimento? Como você interpreta essa maneira que Porto Seguro, que Cabral, que Coroa Vermelha é vendida? Bom, aí primeiro a gente começa a desconstruir isso, né? Nessa questão da Costa do Descobrimento. O que é a Costa do Descobrimento? Para muitos é onde Cabral chegou e descobriu o Brasil. E sabemos que o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido. Então, por que Costa do Descobrimento? É algo bonito para chamar a atenção do público, para poder vir conhecer e trazer a renda para a cidade, né? Mas sem querer desconstruir aquilo que foi escrito pelas pessoas que puderam escrever a história, né? Ou seja, o colonizador.
sem querer escutar muitas vozes dos povos indígenas que ali estavam. Eu acho que o principal turismo aqui é Porto Seguro, né? Que as pessoas gostam muito de vir por conta das festas e tudo mais, das praias. Só que muitas das vezes muitas pessoas não sabem que aqui tem aldeias indígenas, né? A gente chega em Porto Seguro tem mais de 45 aldeias Pataxó. Ou seja, falta essa divulgação também das nossas comunidades. A gente chega aqui em Porto Seguro, ensina a cidade, a gente tem a reserva da Jaqueira, onde ensina um pouco mais da nossa cultura, onde trabalha com etnoturismo. A gente chega aqui em Coroa Vermelha, que já faz parte de Santa Cruz Cabralha, também onde foi descoberto o Brasil, onde tem a primeira missa do Brasil e tudo mais. O que as pessoas querem saber? Querem saber dessa história. A gente chega aqui onde está uma aldeia urbanizada, que é considerada a maior aldeia urbanizada da América Latina. Mas aqui dentro é a aldeia, não deixa de ser aldeia, mesmo estando entre esses dois mundos, da aldeia e da urbanização. Dentro da aldeia a gente tem o Tianguiru, que é uma reserva também. A gente tem a Nova Coroa também, que trabalha com etnoturismo, que trabalha com turismo. Então são formas de você tentar conhecer um pouco mais da cultura local, né? Só basta querer pesquisar mais um pouco, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente tem muito disso, da cobrança, do estereótipo, né? Do turismo dentro das comunidades. Eu já ouvi muito isso, a pessoa chega assim, eu fui em Coroa Vermelha e eu não vi um índio lá, porque todos estavam de roupa. Eu não vi um índio lá para me tirar uma foto. Eu falo, minha senhora, meu senhor, não é bem assim que as coisas funcionam atualmente, né? Eu, por exemplo, eu tô de roupa normal, mas não deixei de ser indígena por conta disso. Então, não é todo lugar que você vai encontrar o indígena ali caracterizado, trajado. Não é porque a gente tá assim com a roupa comum que a gente deixou de ser indígena, não. Pelo contrário, tá no nosso sangue, tá nos nossos ancestrais. Então, isso vem dentro da gente, não é fora da gente, não. E hoje em dia, as pessoas cobram ainda isso. Eu acho isso super interessante, né? Porque a gente está no século XXI, onde a gente tem toda a possibilidade de aprender várias coisas sobre a cultura. E as pessoas se prendem muito no passado, né? Quer ver o indígena ali que anda pelado, quer ver o indígena ali que precisa caçar para sobreviver, quer ver o indígena ali que não pode usar tecnologia, senão vai deixar de ser indígena, quer ver o indígena que do ano de 1500, né? As pessoas se prendem muito nisso. E não é bem assim. A partir do momento que todo mundo vai evoluindo, então a gente também tem o direito de evoluir, porque somos pessoas normais, como várias outras pessoas, como todo mundo, né? A gente não é um animal que é preso, que tem que parar no tempo, né? A gente tem essa questão, né, dos pontos negativos, porque realmente tem pessoas que querem saber da cultura, que tem esse pensamento, tem essa mente aberta para aprender um pouco mais da cultura, e também tem aquelas pessoas que estão ali só para tirar foto, para poder, eu tô aqui, muitas das vezes as pessoas pegam um cocá, tiram uma foto e falam, eu tô aqui, eu sou índio agora, tá vendo? Eu tô na aldeia, eu virei índio. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, por isso que é bom você parar para escutar. Dentro da nossa comunidade, a gente tem palestras. Dentro de onde recebe o etnoturismo, a gente tem as palestras. Dentro dessas palestras, você vai aprender um pouco mais sobre a cultura, de como ela é. Então, se você parar para escutar, vai ser ótimo, porque você vai poder aprender. Mas a gente tem dessas pessoas, assim, que muitas das vezes não querem, só querem poder, aproveitar de uma forma diferente, na verdade. É o zombar, ou ficar ali zoando e tudo mais. Eu vim da escola tanto municipal como estadual indígena, né? Então, o ensino da escola, o que muda na escola indígena? O que muda para ser uma escola indígena? A escola indígena, ela tem também como matéria obrigatória atualmente o Patiorran, que é a língua tradicional do povo Pataxó. O ensinamento é diferente de uma escola, no caso que seja não indígena, né? A gente tem que trazer um pouco mais da nossa cultura, da nossa vivência, da nossa comunidade, primeiramente, para dentro da escola. Como que a gente traz isso? A gente conversa com nossos mais velhos e a gente traz essas histórias para dentro da nossa comunidade. Quando tinha algum trabalho de pesquisa para a escola que era voltado à cultura, a gente ia lá, pesquisava com o nosso mais velho, fazia vídeo, fazia fotos e gravava muitas das vezes, criava um slide, apresentava aquela história, né, que a gente considera nossos anciões, nossos mais velhos, um livro vivo. Ou seja, quando aquela pessoa se vai, como se uma biblioteca inteira se fechasse junto com ela, porque é verdade, né? Que todas as histórias que vêm passado de luta ficam com aquela pessoa. Então a gente tem que tentar aprender cada vez mais, né? Então meu ensino foi na escola municipal eu não tenho explicação, eu tenho muita saudade. Da escola estadual, mesma coisa, né? A gente tem todas as matérias que uma escola normal tem, só complementa o Patiorran. Então a gente tem aula de português, matemática, inglês, todas as outras matérias que tem em uma escola normal a gente tem.
E o que complementa realmente é a língua tradicional e o que muda é o ensinamento. Por exemplo, a gente tem nossos momentos tradicionais, que é o nosso Auê, que toda semana muda, né? Um dia na segunda-feira, outro dia na outra semana vai ser na terça. E a gente tem esse fortalecimento dentro da escola mesmo, né? Para a gente poder aprender um pouco mais. Fora da matéria Pachorran também, a gente tem, por exemplo, a matemática, que a gente já tem, a gente aprende nossos números também em Pachorran. A gente tem essa questão também de envolver tudo, um pouco da matéria de cada coisa, a gente envolve a questão tradicional. O Pachorran é uma língua que foi considerada adormecida, não era uma língua morta, mas sim adormecida por muitos anos. No ano de 1998, foi um projeto de pesquisa que entre professores, lideranças e pesquisadores não indígenas, os professores e lideranças são indígenas, os pesquisadores não, para poder ir dentro das comunidades indígenas, aprender com o mais velho, buscar de palavra em palavra, para poder criar uma portilha, que a gente chama de portilha, que é a portilha do Pachorran, em 2003, com cerca de 250 palavras. Foi de 2003 para lá que essas portilhas foram para dentro das escolas indígenas como matéria obrigatória, como Pachorran. Mas até então, os nossos mais velhos, principalmente, tinham receio de falar o Pachorran, de passar esse ensinamento, porque foi muitos anos durante a colonização que fomos impedidos de falar nossa língua materna, né? Ou a gente aprendia o português ou a gente morria. Não era algo que a gente poderia escolher, sabe? A gente quer falar nossa língua, a gente vai continuar. Não, você aprende a falar o português, você fala como a gente ou você vai morrer. Porque eles tinham medo de a gente tramar alguma coisa na nossa língua materna e eles não entender nada. Então, eles, de certa forma, a gente foi obrigado a aprender o português. Então, nossos mais velhos tinham esse receio, né? Até então, mesmo passando mais de 500 anos aí, a gente tinha esse receio de falar o Pachorran. Ou seja, a gente falava entre a gente se comunicava algumas coisas, mas não era 100%. Atualmente também tem muitos indígenas que não sabem o 100% do Pachorran, porque é algo que ainda tem poucos anos, né? A gente tem cerca de menos de 18 anos aí dentro da nossa comunidade com matéria obrigatória. Então a comunidade foi conhecer o Pachorran mais depois do ano de 2003. Dá pra fazer um canal só em Pachorran. Fazer um canal só em Pachorran. Aí só botar a legenda embaixo só. A aldeia Coroa Vermelha é uma aldeia que se você for parar para pensar, tem poucos anos, né? 40 e poucos anos a aldeia Coroa Vermelha. Meu avô, mas minha avó foi um dos primeiros também. Meu tio, que é o irmão da minha avó, que é o pajé atualmente, ele foi o primeiro cacique de Coroa Vermelha, que é o pajé Itambé. Atualmente o pajé, né? Mas ele foi o primeiro cacique da aldeia Coroa Vermelha. Aí teve toda essa questão do governo tentar comprar as terras na mão de indígenas, conseguiu comprar na mão de alguns indígenas, mas minha avó e mais umas 7 famílias, junto com meu tio, foi as famílias que não venderam a terra para o governo, que o governo tentou derrubar a casa, foi com trator, foi com tudo para derrubar a casa daqueles indígenas que estavam ali. E minha avó ainda tem a história que a terra dela hoje em dia é demarcada também, que não foi vendida para o governo, e o cara do governo, do trator, entrou na frente dela, ela entrou na frente do trator para não derrubar a casa dela. O cara parou e falou: epa, minha senhora, eu perco meu emprego, mas não derrubo sua casa. Então ela teve que enfrentar diretamente o governo para não perder aquela terra que hoje em dia tem para os netos, para os filhos. Foi uma terra que ela conseguiu com muita luta. A gente teve o conflito do ano 2000, né, que foi um conflito muito pesado, que vieram essa questão de demarcação das terras, vieram também o governo para poder colocar aquela cruz que hoje em dia tem a cruz ali, que foi do ano 2000, né, para poder homenagear e tudo mais, essa questão do primeira missa do Brasil. Aí que teve um conflito também muito grande sobre essa questão de demarcação de terras. E Coroa Vermelha foi se passando por muito tempo nesse conflito com o governo, né, do governo tentar comprar as terras na mão dos indígenas para poder ampliar. Hoje em dia a gente tem essa área, a gente divide Coroa Vermelha basicamente em uma pista, né. Uma área é a área indígena e a outra área é a área não indígena. Como vocês podem ver, né, que tem muito comércio de não indígena, tem muito hotel, tem muitas redes, né. Então foi a área que o governo vendeu, que conseguiu, né, retirar dos indígenas, comprar mas muitas das vezes foi retirar mesmo aqueles indígenas daquela área para poder ampliar o negócio, né, ou seja, visava muito a questão financeira. Mas hoje em dia a Coroa Vermelha em si, a aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, é uma aldeia que está demarcada, que não sai mais. No caso, o governo não pode vir aqui tirar os indígenas das suas casas, porque é uma área demarcada. Tem áreas ainda que estão em demarcação dentro de Coroa Vermelha. Dentro do território indígena Coroa Vermelha são cerca de 11 aldeias. Então tem área que tá para ser demarcada ainda, que a gente está nesse processo de demarcação, que parece que não sai nunca, né? Parece que o governo segura cada vez mais para que os próprios empresários podem estar indo recorrer e poder muitas das vezes
conseguir essa liminar para tirar os indígenas da terra. A gente teve durante a pandemia, onde não poderia tirar indígena de dentro dos territórios, a gente passou por um processo de liminar, que foi no território Ponta Grande, ali onde o governo cedeu uma liminar para que o empresário tirasse os indígenas daquela terra onde estava. Era uma família pequena que estava ali naquela área, e o governo cedeu uma liminar onde não poderia, né, como por lei, não poderia tirar indígena, não poderia ter liminar para tirar indígena, por essa questão também do contato, né? Então, por lei não poderia. Então, eles bularam a lei e conseguiram essa liminar. E no último segundo, praticamente, a gente estava lá, ficou lá cerca de uma semana lutando, né? Postando vídeos, fazendo nosso movimento e tudo mais. No dia que eles conseguiram eliminar, que estava para vir no outro dia, de manhã cedo, a gente já estava esperando a polícia vir, já estava todo mundo já preparado, já com o coração na mão, mas estava lá para esperar a polícia. A polícia estava vindo tinha passado já por perto de Eunápolis, por ali já estava chegando, que no último segundo, com muita luta, a PIB também, principalmente, conseguiu quebrar essa liminar. Já era quase meia-noite, era 11 e pouca da noite, que conseguiram quebrar a liminar e que impediu da polícia estar vindo retirar aquela família daquelas terras. Ou seja, a gente está nesse processo de demarcação a todo momento, a gente está nesse processo de luta a todo momento, né? A luta não para, né? Eventualmente eu vou estar trazendo esse tipo de vídeos para vocês por aqui. E eu já tenho ali os vídeos das entrevistas no bairro Passagem, lá em Itacaré. Tem entrevista também com o Mestre Cumprido e agora tem essa com o Tucumã. E eu ainda não pensei qual vai ser o nome desse quadro. Eu quero deixar uma playlist separada para isso, para todas essas pessoas que eu tive a oportunidade de conversar e que eu consegui gravar. Porque, gente, esse tipo de conversa rola muito naturalmente, sem as câmeras. Mas tá conseguindo trazer isso aqui pro YouTube é outra história. É bem mais difícil. Eu tô tendo mais dificuldade porque eu tô aprendendo a fazer essas entrevistas ainda, né? Tem toda aquela relação de estar ali com a pessoa, de estar fazendo as perguntas, né? Eu tenho um background aí como comunicador, mas eu era muito focado em marketing, né? Essa parte de estar fazendo as entrevistas está sendo algo novo para mim, né? É um momento onde você tem que se abrir também com a pessoa para que ela se abra com você e que traga uma entrevista gostosa, que seja legal, né? Então, eu tô aprendendo muito. Se vocês tiverem sugestões de como dar nome para esses quadros, deixa aqui nos comentários, que eu ainda tenho que compilar isso aí, e aí a gente vai fazer essa playlist e vamos continuar entrevistando pessoas na estrada. Vamos continuar trazendo essas visões para dentro aqui e mudar essa maneira de viajar. Vamos viajar com mais profundidade, aprender mais sobre os lugares que a gente passa e assim ter mais entendimento do mundo onde a gente vive. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima.